Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga, e hoje, dia da escola, né? Não poderia deixar de vir falar qual a contribuição do psicopedagogo no contexto escolar. Então, sabemos que é uma contribuição expressiva. Este profissional, né, o psicopedagogo, que atua tanto na prevenção de dificuldade de aprendizagem durante a vida escolar, quanto na superação dela, é um profissional muito importante. Logo, ele vai buscar métodos adequados para que aquele aluno possa vencer as suas dificuldades de aprender. Então, o trabalho desempenhado pelo psicopedagogo no contexto escolar é de grande importância para o aproveitamento das aulas por parte dos alunos. Tanto que já falei várias vezes aqui com vocês que a escola que tem um psicopedagogo, ela é uma escola diferenciada, porque aquele psicopedagogo, ele vai ser um suporte para os profissionais, para os professores, para a coordenação, a direção e principalmente para os alunos que têm algum transtorno, os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, porque o psicopedagogo, ele tem conhecimento, ele vai saber como trabalhar com aquelas crianças. Dessa forma, né, os pais, eles se beneficiam da atuação do psicopedagogo institucional, que é o psicopedagogo que atua na escola, porque ele vai saber fazer orientações aos pais, vai saber dizer o porquê daquela dificuldade de aprendizagem dos filhos, aconselhando ali uma investigação mais profunda para poder identificar o porquê daquela dificuldade de aprendizagem. Por isso que eu sempre digo, né, que o psicopedagogo na escola, ele é um diferencial. Por quê? Qual é o objetivo do psicopedagogo? A psicopedagogia, como eu já tenho falado antes para vocês, é um campo da psicologia associada à pedagogia que estuda a relação das pessoas com a aprendizagem. Assim, o profissional desta área busca reduzir dificuldades com o aprender e tratar transtornos de aprendizagem. As crianças costumam ser os principais pacientes dos psicopedagogos por uma razão simples. É nessa faixa etária que certas funções cognitivas começam a se desenvolver. São a memória, a associação, o raciocínio lógico, a atenção, percepção, a linguagem, dentre outras. Mas também é importante dizer que o psicopedagogo, ele não trabalha somente com crianças, ele trabalha com todas as idades, ele pode trabalhar com adolescente, com adultos, com idosos, como eu já falei antes aqui para vocês. Mas devido às crianças estar desenvolvendo, né, o raciocínio lógico, a atenção, geralmente atendemos mais crianças. Essas competências, elas são estimuladas a todo instante na escola. Deste modo, é mais fácil perceber ali os déficits daquela criança, né? De acordo com a idade escolar. Quando a criança ela não consegue acompanhar o ritmo dos coleguinhas em sala de aula, fica evidente que algo está dificultando o seu processo de aprendizagem. Por isso que o psicopedagogo ele vai começar a observar melhor aquela criança, né? Adolescentes, adultos, idosos também pode ter um transtorno específico de aprendizagem e são investigados também pelo psicopedagogo. Mas vimos mais a ausência de diagnóstico na infância ali, que impede que eles aproveitem as suas experiências acadêmicas e profissionais, porque quanto antes for identificada aquela dificuldade, melhor. Por isso que recomendamos que seja trabalhado desde a infância, porque aquela criança vai conseguir superar de uma forma mais rápida as dificuldades. Então, pessoal, por conta dessas dificuldades de aprendizagem, esses indivíduos podem pensar que possuem menos inteligência e capacidade que outros em virtude de alguns transtornos de aprendizagem, em virtude de algumas dificuldades. Como não receberam um diagnóstico aí desde a infância, né, para saber as causas dessas dificuldades, pode crescer ali pensando que ele é inferior aos outros, com a baixa autoestima. Por isso que é importante conhecer desde a infância, buscar ajuda,
Porque o psicopedagogo, ele vai trabalhar também, ele vai desenvolver a autoestima dos pacientes, vai ensinar que são capazes de aprender, de ler, de escrever, que são capazes de calcular, e vai reter informações ali, né? Que às vezes o professor, ele não vai saber como trabalhar com aquele aluno, o psicopedagogo vai saber usar um método, né? Uma metodologia que aquela criança vai conseguir aprender, porque todo mundo é capaz de aprender. É no ambiente escolar que a criança tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades mais básicas. Por isso que hoje, Dia da Escola, é um dia muito importante. Além das que dizem respeito à aprendizagem, as crianças ainda têm a oportunidade de aprimorar suas capacidades sociais e adquirirem valores éticos para a vida em sociedade. Muito importante a criança na escola, o adulto na escola através do EJA, especialmente aí, se conseguir, né, colocar o seu filho, algum parente seu na escola desde a infância, nos primeiros anos de vida, isso vai ser bom para o desenvolvimento daquela criança, porque naquele local ali da escola possibilita vivências, atividades, projetos, união, novidades e escolha. Vai desenvolver bastante a infância, né? Aquela criança que está no processo ali de infância, de crescimento na escola. Para ser capaz de aproveitar todos esses elementos, a criança precisa estar no controle do seu processo de aprendizagem. Então, um déficit significa a perda desse controle, levando os pequenos a experimentarem ali momentos de dificuldades. Por isso que é importante o papel do psicopedagogo na escola. Quando a criança ali vai crescendo e não consegue aprender a ler, a escrever, também dificulta a realização de cálculos matemáticos. Alguns têm, né, a descalculia, não conseguem fazer os cálculos matemáticos. Aumenta a ansiedade, né? E ali muitas crianças se sentem inferior porque não conseguem aprender, reduz o interesse pelo estudo, torna a concentração em sala de aula difícil, principalmente crianças hiperativas, estimular comportamentos inadequados. Algumas crianças acabam tendo os comportamentos inadequados porque não conseguem aprender, atrapalha a socialização com outras crianças, abala a autoestima, estimula estados de humor negativos como raiva, desânimo e vários outros. Então, o psicopedagogo que atua em uma instituição de ensino, ele identifica essas dificuldades em primeira mão, ele tem acesso privilegiado ao aluno para fazer julgamentos e análise e com isso trabalhar durante as aulas. Então assim pode ele identificar ali se a criança tem algum transtorno, um possível TDAH, um autismo, ou se é só uma dificuldade de aprendizagem, se é só uma dificuldade de relação ali na escola. Por isso é importante a importância do psicopedagogo na escola. Que o psicopedagogo pode atuar tanto em instituições de ensino, né, na escola, quanto em atendimento clínico de pacientes, como eu faço, né, os atendimentos psicopedagógicos de forma particular. Mesmo você fazendo de forma particular os atendimentos psicopedagógicos, é importante visitar, né, entrar em contato com a escola, conversar com a direção, com os coordenadores, com os professores, para ele dizer como é que vai o paciente, né? Quais são as dificuldades de aprendizagem daquela criança na escola, porque muitas vezes, fazendo atendimento ali clínico, aquela criança se comporta de uma forma e na escola ela se comporta de outra. Por isso que tem que ter aí essa união entre família, escola e o psicopedagogo. O ambiente em que a criança está inserida, né? O ambiente familiar é um dos pontos mais importantes a ser considerados durante uma avaliação psicopedagógica. Por isso que temos que considerar tanto o ambiente familiar como o ambiente escolar. Por muito tempo as escolas enfrentam esse dilema, né? Como lidar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos e ao mesmo tempo fazer uma intervenção de qualidade para que seus déficits sejam superados. Por isso que a escola que tem um psicopedagogo, ele vai saber tratar, vai saber identificar o transtorno de aprendizagem, né, a dificuldade de aprendizagem e vai conseguir trabalhar em cima daquela dificuldade do aluno. E aí, esse profissional vai ser muito importante nesse contexto escolar, que a
prática psicopedagógica na escola, né, ela vai ter ali um trabalho preventivo. Entre os objetivos da psicopedagogia está a transformação de processos de aprendizagem, né, porque aquela criança tem aquela dificuldade. E o trabalho é feito em conjunto com professores, gestores, alunos, familiares. Dessa forma, o profissional adquire uma visão ali bem maior da instituição e dos métodos pedagógicos, né, que estão sendo ali ensinados àquela criança. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que eu disse, né, sobre essa importância do psicopedagogo na escola. Ele vai fazer um trabalho diferenciado, por isso que é importante esse profissional na escola. E nas escolas que não tem esse profissional, os pais que percebem que as crianças estão com dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno, né, contrate aí o psicopedagogo de forma particular, no atendimento clínico, para que possa ajudar seu filho, porque quanto antes melhor. Quanto mais tempo você demorar para buscar ajuda, o processo de ensino-aprendizagem vai ser mais demorado. Se você busca desde a infância, aí aquela criança vai conseguir superar as dificuldades mais rápido, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.